Ele corria atrás, ele saía correndo, gritando. Não era assim só correndo, eles corriam gritando. E você se assustava, você estava parado, eles iam passando. Quando iam passando, de vez eles vinham assim para cima da pessoa. Sim, que a gente via que ele não tinha, os braços eram lá embaixo, que era aqueles braços moles. Mas o grito que ele dava e corria, você se assustava de todo jeito. Que até hoje ainda tem criança que tem medo. Muitas crianças vieram perder o medo depois que botaram criança para sair nos caipora. Os caipora, para mim, é muito bom. Para mim, a maior parte do carnaval é estar vestido de caipora, porque é uma sensação boa. Você se sente bem nos caipora, faz amizade, conhece gente. Quando eu saio nos caipora, eu sinto uma sensação de diversão. Eu me sinto como se eu fosse livre. Um super-herói que esconde a identidade dentro de uma roupa. Caipora é, em breve palavras, irreverência. É o que eu sempre acho que o caipora vive, essa irreverência, né? E é uma mistura de culturas que, de repente, aqui em Pesqueira, nós conseguimos fazer essa forma desse brinquedo, desse brincante e dessa caipora. No carnaval dos caiporas, eu vou me espaldar. Não vejo a hora do frevo começar. A praça está repleta, o folião alenta. Eu vou me espaldar. O caipora é um ser do folclore brasileiro, né? Em várias regiões ele recebe vários nomes, outros nomes também. Mas aqui no Nordeste é conhecido mais como caipora, que é um ser das matas, né? Que os índios acreditavam que ele é o protetor, que era o protetor das florestas, né? E ele atacava os caçadores que iam para a mata, matar os animais, e aí eles levavam um brinde, né, como uma recompensa para que eles não atacassem, né? Aí geralmente levava fumo ou bebida, aguardente. Aí colocavam em um local, eles acreditavam que eles não atacariam. Papai contava que antigamente não era bloco, era troça. Ele frequentava as casas dos conhecidos, né? Eles chegavam de porta em porta e quando o pessoal saía, aí se assustava com aquilo. Só o que eu me lembro é isso. Não tenho outra. Aí ele disse que chegava na casa do pessoal, porque geralmente eles saíam, iam brincar e chegavam na casa dos colegas para beber. Aí quando chegava eles fantasiados, o pessoal se assustava. Essa troça foi motivada deles já estarem enjoados de sair de outras figuras no carnavais, nesses blocos deles. Então, essa ideia foi doada pelo gerente da rádio, da emissora, a difusora de Pesqueira, Abner Nicéia. A primeira geração ela era voltada para a bebida, né? Para a bebida e visitar os amigos e comer na casa de amigos. Saíam logo cedo, se vestiam e chegavam na casa de um, aí tirava a fantasia. Eu ainda peguei esse tipo de brincadeira final da década de 70. Já estava um meninote, meu pai me levou, né, aí chegava na casa do amigo, tirava, bebia, fazia aquela brincadeira lá, vestia-se novamente, aí ia para a casa de outro. Não tinha essa ideia de um bloco, né? Era mais uma diversão de amigos, era simplesmente para brincar o carnaval de uma forma diferente, de uma forma irreverente. E com o passar dos anos é que os caiporas vieram criar essa ideia de sair em cortejo, né? Já isso nos anos 80. No caso, quando a segunda geração assumiu, né? No caso, foi a minha. Surgiu em 67, no final de 67, um gerente da Rádio Difusora de Pesqueira, que era do grupo
Jornal do Comércio. Aí chegou um gerente do Recife, por nome de Abner Nicés. Aí, em um dado momento, ele assistindo um show, alguma coisa no Recife, aí encontrou, num evento de artes, aí encontrou uma estopa, aí pintado com uma caricatura bem assustadora. Aí ele trouxe para aqui, para Pesqueira, aí sabia que tinha um grupo que gostava de carnaval. Todo ano se fantasiava de alguma coisa, como mexicanos, pierrot, morcegos, que era constituído meu pai, chamado Luiz Feijão, conhecido Luiz Feijão, Antônio Honório, que era primo dele, Carlitos Frazão, amigos, Antonino Moura e Ivan de Castro, e Pirinho, um rapaz chamado Pirinho, que eu não lembro o nome dele, o nome próprio. O que eu conheço da fundação eram eles. Papai Irineu, conhecido como Neno, seu Luiz, que chamava com ele Luiz Feijão, Antônio Eduardo e Ivan. A primeira formação, ela tinha Austerquinho, Ivan de Castro, João Feijão, se não me engano, Gilete, que era o meu pai, o seu Neno. Essa foi a primeira formação de poucos caiporas, né? Porque hoje o que eu tenho de informação é tudo só mesmo no oral, eu não tenho nada escrito, eu não tenho nada documentado sobre esses primórdios, né? A versão que conheço, ouvi da boca de Vossa Celeste e dos seus filhos e filhas. É assim: um homem chamado Mário, amigo de Antônio, primo de Luiz Feijão, gostava da arte e trouxe de fora da cidade a ideia de uma fantasia. Trouxe também uma já pronta, para ser mais ou menos copiada. Foi o menino Paulo Neguim, filho de Luiz Feijão e Celeste, ainda no começo da década de 60, quem desenhou e montou a primeira peça, e depois reproduziu outras. No primeiro ano brincaram seu Neno, Carlito, Antônio, Antonino e Luiz Feijão, pelo menos esses. Tirando o primeiro, todos negros, caboclos. Desses 4 ou 5 ou 6 que saíram de Caipora, foi o maior sucesso no carnaval. E eles tinham uma banda que tocava independente acompanhando eles. Na época que ele voltou com o bloco, ele já voltou com um bloco, ele dizia uma coisa que eu desconhecia. Aí então eu questionei a ele, a Gilete no caso, eu questionei a ele e pedi para que ele falasse o certo, porque ele botava como que ele fosse um dos fundadores, e ele não foi. Ele fazia parte de outro bloco que vinha atrás dos caipora. E, por sinal, os que participaram da banda, eu só me lembro de João Justino Gilete, Hamilton Varelo, Pirim, uns 4 ou 5 só. Todos eles trabalhavam na peixe, menos o Pirinho. Aí, junto com esses que eu falei, e com o Antônio Honório, que era primo do meu pai, que trabalhava na peixe no setor de recursos humanos. Nesse mesmo setor trabalhava um rapaz conhecido por Mário. Aí Mário era um artista plástico, né? Gostava de fazer estatuetazinha, pintava alguma coisa. Aí Abdnecé conheceu, entregou para ele para reproduzir, né? Para inventar alguma coisa que usar como uma máscara no corpo. Aí veio a ideia de colocar um arupemba, que é uma peneira de palha. Era um arupemba, aquela peneira grande de palha. Eles botavam na cabeça e no ombro eles botavam o paletó e por trás tinha um pau, para dar aquela armação de bem firme, assim, aquela coisa bem, e os braços soltos.
Era muito engraçado. Aí colocaram na cabeça e vestiram o saco em cima da peneira, né? Não usaram como era no início, pensavam que ia fazer como uma máscara e perfurar o local dos olhos. Mas não, colocaram uma peneira, aí ficou desse jeito que conhecemos agora. Aí Mário reproduziu, não tinha tempo de reproduzir uma, né? Que ele trabalhava. Aí tiveram a ideia, eu tinha 16 anos, aí trabalhava ainda no Jornal do Comércio como para entregar o jornal, né? Jornaleiro que chamava, né? Ele gostava muito de desenhar, que o seu Luiz dizia, e ele foi lá, o seu Luiz chamou ele, e ele desenhou mais ou menos como seria essa troça que a Abnicés tinha visto em Recife. Aí tiveram a ideia, não sei porquê, acho que eu gostava de riscar nos cadernos, né? Aí tiveram a ideia de trazer para ver se eu fazia. Aí meu pai veio junto com o Mário, me mostraram e eu hesitei, né, um pouco, que eu não tinha. Aí disse, não, deixa aí, você faz, se prestar bem, senão. Aí no outro dia trouxeram as tintas, os pincéis e trouxeram uma estopa, né, um saco. Aí com acho 2 dias eu reproduzi e aí acharam que estava legal. Então eles fizeram, mais ou menos, e deram a ideia dessa troça. Essa troça se fantasiava assim. Infelizmente eu não tenho nenhum arquivo assim que era para ter, mas acho que tem umas 2 fotos ou 3 que mostram alguma com fantasiados e outras com outras fantasias. E eu acho assim que foi uma coisa tão, como se diz assim, uma brincadeira. Eu acho que por isso que não registraram. Eles não pensavam nem que o bloco fosse ter tanta, a troça, né? Fosse ter tanta repercussão. Porque a repercussão maior veio depois que Gillette deu continuidade. Porque antes, como eles tinham acabado por conta que eles achavam que os integrantes estavam falecendo, achavam que era por conta do bloco. Então aí eles não deram mais atenção a isso. Tem uma foto, essa que eu estou olhando, que tem os 3 participantes com outras fantasias. No caso, uma fantasia de mexicano. Aí na minha direita, tem um primo do meu pai, Antônio Honório. No centro, meu pai. E à esquerda é Neno, é Irineu, conhecido por Neno. Outra foto aqui tem os caiporas com 5 componentes aqui, que obviamente não dá para reconhecer, né? Estão mascarados. E mais uma turma que no tempo ficou conhecido como o Gata Magras, que a partir de algum ano o conjunto acompanhou os caiporas. Só que não é, isso são relatos, né? Não é da minha lembrança. E tem outra foto aqui que para mim, a foto mais importante, que é o meu pai, que foi um dos primeiros a sair, foi um dos fundadores, né? Praticamente a fundação de uma troça, que a maioria moreno e negro. Só existia um integrante branco.
A maioria eram negros e alguns se declaravam morenos, né? Tinham três brancos, considerados brancos, né? E a maioria era negro. E muitas vezes as criações de pessoas negras ou acabava se tornando, com o passar do tempo, algo em que as pessoas não identificam diretamente, que foi algo criado por pessoas negras que têm uma influência de costumes, da cultura de povos negros. Ou a gente não faz essa associação direta, ou muitas vezes, quando é feita a associação, é sob uma perspectiva muito abstrata. Então é importante a gente falar que existe essa influência da cultura negra na cultura brasileira. Tem alguns temas que é bem comum a gente ouvir isso no carnaval, a gente ouvir isso nos ritmos que tocam no carnaval, como o samba, o axé, de ter essa influência negra, mas é importante também a gente poder nomear quem foram as pessoas que participaram da formação desses blocos, como ocorreu essa construção, quais as camadas sociais que estavam à frente dessa formação. Eu sinto, primeiramente, orgulho de saber que meu avô e pessoas como meu avô, gente negra do século passado, né, da década de 60, colocou suas inteligências para criar uma brincadeira tão irreverente, tão bonita, né? Um boneco que é desengonçado, que é engraçado, né? E aí eu sinto primeiro orgulho de saber que tem aí nessa criação uma inteligência, que é uma inteligência que passa para a gente também, né? Eu sinto orgulho de saber que nas nossas origens está uma inteligência que criou uma brincadeira tão legal como essa. E o cortejo da Fundalp vai passando, minha gente! Alô, governadora Rosalina, obrigado pelo apoio! Fundalp impactou muito, muito, muito obrigada! Esse é o Carnaval dos Caiporas! Alô, Fundalp! É importante a gente falar, a gente reconstruir essa história com as perguntas, com as questões do nosso tempo, que a gente reescreve a história de acordo com as questões que a gente coloca no nosso tempo presente, e a gente poder nomear, a gente poder reconstruir essa identidade negra, não apenas enquanto algo que foi criado lá no passado e que muitas vezes acabam virando um objeto comercial dentro das festas de carnaval no formato atual que elas têm. Quando eu vejo falar dos caiporas, que hoje é uma brincadeira que se tornou símbolo do carnaval de Pesqueira, que está nas estátuas, né, na frente da cidade. Então você chega ali na frente da cidade, tem um monumento para as caiporas, você acessa a internet, você vai ouvir falar das caiporas como um símbolo do carnaval de Pesqueira, né? Como um símbolo que está na boca da governadora, quando ela está fazendo a sua propaganda. É importante destacar essas pessoas, destacar o seu papel social e mostrar que o carnaval, o bloco, a identidade que existe na cidade é uma identidade que, ao mesmo tempo que ela caracteriza um grupo específico, ela também abre várias possibilidades. Ser uma identidade, não é uma identidade que se fecha em si própria e não se abre para outras possibilidades, mas uma identidade que seja uma identidade múltipla e que mostre o quanto a sociedade, o quanto a cidade, independentemente do tamanho que as cidades no Brasil têm, elas de alguma forma também são um reflexo da formação macro da sociedade brasileira. Lógico, com as suas especificidades, mas elas refletem, de alguma maneira, os preconceitos, os racismos, as desigualdades que a gente tem.
Então, eu penso que é super importante, é necessário a valorização dessas pessoas, a valorização de quem esteve à frente da formação dos blocos, da identidade da cidade, e principalmente abrindo essa possibilidade da identidade não ser apenas dos lugares fixos que a gente tem na história do Brasil. A caipora de Pesqueira nasceu preta, isso deve ser dito, o que não tira o valor de quem vem batalhando para manter a tradição, mas que a história completa inclua a versão que trazemos, versão de gente preta que viu, viveu e fotografou o ano primeiro da brincadeira, gente negra e seus movimentos, construindo a cidade, construindo a cultura. Já tomei a saideira pra cantar com as catraias, alegrando Zé Pereira. Ao entusiasmado é o lira, canta por quanto profeta e o povão é que delira. No carnaval dos caiporas, eu me esbaldar, não deixo